Você acha que ela quer flores? Ela quer fogo. Se você já se perguntou por que ela de repente fica fria, por que o olhar dela muda sem aviso, por que ela se afasta justo quando você mais tenta se aproximar, então você está prestes a descobrir algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre as mulheres. O que vou revelar nos próximos minutos não é sobre técnicas de sedução ou jogos mentais. É sobre algo muito mais profundo. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, descobriu que existe um padrão oculto por trás de cada teste feminino. E não é o que você pensa. A maioria dos homens falha miseravelmente nesse teste porque estão jogando o jogo errado. Eles acreditam que precisam ser bons, compreensivos, gentis, mas a verdade é devastadora. Isso é exatamente o que as destrói. Fique comigo até o final, porque vou te mostrar não apenas o que realmente está acontecendo quando ela testa você, mas como usar isso para se tornar o tipo de homem que ela realmente deseja. E não é o que você imagina. Você já notou como ela consegue dizer tudo sem falar uma palavra? Quando ela se afasta, quando o sorriso dela some, quando ela te olha como se você fosse um estranho. Isso não é confusão, é comunicação. A primeira coisa que você precisa entender é que o verdadeiro teste feminino nunca acontece através de palavras. Ele acontece através de silêncios, através da retirada do calor que ela costumava te dar, através daquele olhar que se torna um espelho frio, refletindo algo que você não quer ver. E aqui está onde 99% dos homens cometem o erro fatal. Eles interpretam isso como rejeição. Correm atrás tentando consertar algo que não está quebrado. Começam a se desculpar por coisas que não fizeram. Imploram por um afeto que acreditam ter perdido. Mas Jung descobriu algo revolucionário. Isso não é rejeição, é iniciação. A mulher não está te rejeitando. Ela está te convidando para uma versão mais profunda de você mesmo. Ela está testando se você consegue permanecer inteiro quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Ela não é um quebra-cabeça para você resolver. Ela é uma força que está medindo a sua. E se você precisa que ela faça sentido antes de conseguir manter sua posição, você não é um homem. Você é um contador de emoções. O teste dela nunca foi sobre gentileza. Foi sobre espinha dorsal. Sobre sua capacidade de permanecer firme diante do enigma que ela se torna. E quando você entende isso, tudo muda. Porque ela não quer que você a entenda. Ela quer que você a enfrente, que permaneça de pé diante da tempestade que ela se torna. Ela quer ver se você consegue ser uma rocha quando ela vira um furacão. E se você conseguir fazer isso, sem tentar controlá-la, sem tentar explicá-la, sem tentar consertá-la, então você passou no primeiro nível do teste. Mas isso é apenas o começo. Porque o que Jung descobriu vai muito mais fundo do que isso. Ele descobriu que quando uma mulher testa um homem, ela está na verdade testando algo dentro de si mesma, algo que ela projeta nele. E é por isso que a maioria dos homens não consegue passar. Eles não entendem que não estão sendo testados pela mulher que está na frente deles. Estão sendo testados pela parte feminina dentro deles mesmos, que nunca integraram. Carl Jung previu algo que a maioria dos homens descobrem tarde demais. As mulheres não te dizem o que querem. Elas te invocam, e fazem isso através de contradições, complexidade e até mesmo caos. Isso acontece porque o feminino age como um espelho para algo que Jung chamou de ânima, o feminino interno dentro de todo homem. E esse espelho revela uma de duas coisas, sua totalidade ou sua destruição. Aqui está o problema. A maioria dos homens terceiriza seu caos emocional para as mulheres. Eles projetam nelas toda a confusão, toda a instabilidade, todos os aspectos femininos não integrados de si mesmos. E então ficam obcecados pela aprovação delas. Entram em pânico quando elas se afastam. Esse é o maior perigo que Jung identificou. Ser possuído pelo inconsciente, pelas coisas que você não consegue nomear, mas que te movem como um fantoche. O homem bom, aquele que busca paz através da fusão, que apaga a si mesmo para evitar conflitos, está, na verdade, embarcando em uma dependência espiritual perigosa.
Ele está transferindo seu centro, sua força vital para outra pessoa. Mas a verdadeira paz só vem quando você se torna vertical, quando sua espinha dorsal se torna inegociável, quando seu centro se torna intransferível. A mulher sente isso instantaneamente. Ela sabe quando você está inteiro e quando você está fragmentado. E é por isso que ela testa. Não para te derrubar, mas para descobrir se você é real. Porque uma mulher completa não pode se entregar a um homem incompleto. Pode namorar, pode flertar, mas sua alma só se abre para o que é completo. E aqui está a parte que vai te chocar. Quando uma mulher testa você, ela não está testando se você é bom o suficiente para ela. Ela está testando se você é forte o suficiente para carregar a escuridão dela também. Porque toda mulher carrega dentro de si uma parte sombria, caótica, destrutiva. E ela precisa saber se você consegue abraçar essa parte dela sem se desintegrar, sem tentar consertá-la, sem julgá-la. Se você consegue amar a totalidade dela, incluindo as partes que ela mesma tem medo de mostrar. E isso só é possível quando você já fez as pazes com sua própria escuridão. Quando você integrou suas próprias sombras. Quando você parou de projetar sua confusão interna nas mulheres e assumiu a responsabilidade por ela. Agora chegamos ao coração do teste. Quando ela se afasta, quando a voz dela fica áspera, quando ela sorri como se soubesse algo que você não sabe, ela não está sendo cruel. Ela está pressionando sua realidade, testando-a em busca de rachaduras. E aqui está onde a maioria dos homens desmorona. Eles tentam resolver o teste com lógica. Tentam argumentar, explicar, convencer. Mas você não passa nesse teste com palavras. Você passa permanecendo inabalável na presença do enigma que ela se torna. A força não é dominância, não é estoicismo frio. É a capacidade de permanecer centrado no inferno, de manter sua posição quando tudo ao seu redor parece estar pegando fogo. O teste feminino é um presente, é uma porta para sua iniciação, não para a aprovação dela, mas para sua própria evolução. É uma oportunidade de descobrir do que você realmente é feito quando tudo é retirado de você. Os homens que falham são aqueles que tentam impressioná-la em vez de se expressar, que tentam ser o que acham que ela quer em vez de revelar quem realmente são. Porque aqui está o paradoxo. Quando você não precisa mais passar no teste, você já passou. Quando você não precisa mais da aprovação dela para se sentir completo, você se torna irresistível. A mulher não quer um Deus. Ela quer um homem que fez as pazes com sua própria mortalidade, que não teme ser visto em sua totalidade, com suas luzes e suas sombras, que não precisa ser perfeito para ser poderoso. Esse é o homem em que ela pode confiar. Esse é o homem para quem ela pode se entregar completamente. Mas como você faz isso na prática? Como você permanece firme quando ela está testando cada fibra do seu ser? Primeiro, você precisa entender que ela não está fazendo isso conscientemente. Na maioria das vezes, ela nem sabe que está testando. É um instinto primitivo, uma sabedoria ancestral que a guia. Ela está procurando por segurança. Não a segurança física, mas a segurança emocional de saber que você não vai desmoronar quando a vida ficar difícil. Segundo, você precisa parar de tomar as coisas pessoalmente. Quando ela se afasta, não é sobre você. É sobre ela testando se você consegue manter sua própria identidade, mesmo quando ela retira o reforço emocional. Terceiro, você precisa desenvolver o que Jung chamou de função transcendente. A habilidade de permanecer consciente e centrado, mesmo em meio ao caos emocional. Isso significa não reagir, não tentar consertar, não tentar controlar. Significa simplesmente ser. Ser uma presença sólida em meio à tempestade. E quando você consegue fazer isso, algo mágico acontece. Ela para de testar. Não porque você passou, mas porque ela finalmente encontrou o que estava procurando. Um homem. Que ela não consegue quebrar. Existe uma verdade brutal que poucos homens estão dispostos a enfrentar. Um homem não testado é um homem inacabado. E o feminino, em sua essência mais profunda, não se casa com o que está incompleto.
Ela pode namorar um homem incompleto, pode se divertir com ele, flertar, até mesmo se apaixonar, mas sua alma, aquela parte mais profunda e verdadeira dela, só se abre para o que é completo. Homens que culpam as mulheres por sua confusão, que chamam os testes de cruéis ou manipulativos, estão perdendo uma oportunidade de ouro. Eles estão recusando o convite para se tornarem quem realmente são. O teste dela não é para te derrubar, é para escavar seu verdadeiro eu. A versão que se escondeu por trás de uma persona construída para ser gostada em vez de respeitada. A integração de todas as suas partes, sua raiva, seu medo, sua luxúria, seu luto, sua inteligência, suas dúvidas, essa é a tarefa final do homem. Tornar-se uma força em que a mulher pode confiar. Porque quando uma mulher encontra um homem que passou por esse processo de integração, algo mágico acontece. O caos dela se acalma. Ela encontra nele um lugar onde sua alma pode descansar, sem desmoronar a dele. Esse é o tipo de homem que ela estava procurando o tempo todo. Não o homem perfeito, mas o homem completo. Não o homem sem problemas, mas o homem que integrou seus problemas. Não o homem sem sombras, mas o homem que fez as pazes com suas sombras. E quando você se torna esse homem, você descobre que os testes param. Não porque ela parou de testar, mas porque você se tornou intestável. Mas o que significa exatamente ser completo? Significa aceitar todas as partes de si mesmo, não apenas as bonitas, mas também as feias. Significa reconhecer sua capacidade para a raiva sem ser escravo dela. Significa abraçar sua sexualidade sem ser dominado por ela. Significa aceitar sua vulnerabilidade sem se tornar uma vítima. Significa integrar sua sombra, todos os aspectos de si mesmo que você prefere negar ou reprimir. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que uma mulher está testando. Se você consegue carregar sua própria escuridão sem projetá-la nela, se você consegue ser responsável por suas próprias emoções, suas próprias feridas, seus próprios medos. Porque quando você para de projetar sua bagagem emocional nas mulheres, quando você para de torná-las responsáveis por sua felicidade ou sua validação, então você se torna livre. E um homem livre é irresistível para uma mulher. Não, porque ele não precisa dela, mas porque ele a escolhe por vontade própria, não por necessidade desesperada. O homem que entende o teste feminino passa por uma transformação fundamental. Ele para de ver as mulheres como enigmas a serem decifrados e começa a vê-las como forças a serem respeitadas. Ele para de tentar controlá-las e aprende a dançar com elas. Porque a verdade é que o teste nunca foi sobre passar ou falhar. Foi sobre transformação, sobre morte e renascimento, sobre deixar morrer o menino inseguro que busca a aprovação e dar nascimento ao homem que conhece seu próprio valor. Quando um homem realmente entende isso, ele para de ter medo dos testes femininos. Na verdade, ele começa a ser grato por eles, porque ele reconhece que cada teste é uma oportunidade de se tornar mais forte, mais integrado, mais verdadeiro. E aqui está o que é realmente fascinante. Quando você para de ter medo dos testes, quando você para de tentar evitá-los ou superá-los, eles se tornam menos intensos. Não porque ela parou de testar, mas porque você se tornou um recipiente maior. Você consegue conter mais, aguentar mais, ser mais. A mulher sente isso instantaneamente. Ela sente quando está na presença de um homem que não vai quebrar sob pressão. E isso desperta nela algo primitivo e poderoso, o desejo de se entregar completamente. Não por fraqueza, mas por força, porque ela finalmente encontrou alguém forte o suficiente para carregar tanto a luz quanto a sombra dela. Alguém que não vai tentar salvá-la ou consertá-la, mas que vai estar presente com ela em sua totalidade. E isso é o que toda mulher realmente quer. Não um salvador, mas um parceiro. Não alguém que a complete, mas alguém que seja completo em si mesmo e que possa dançar com a completude dela. Mas aqui está a parte mais importante. Essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo de constantemente escolher a coragem sobre o conforto,
escolher a verdade sobre a aprovação, escolher a integração sobre a negação. É um processo de constantemente se perguntar: estou reagindo por medo ou estou respondendo por força? É um processo de aprender a ficar confortável com o desconforto, com a incerteza, com o não saber. Porque a vida é incerta. As mulheres são incertas. E um homem que precisa de certeza para se sentir seguro é um homem que ainda não cresceu completamente. O homem maduro abraça a incerteza. Ele dança com ela. Ele encontra sua força não na ausência do medo, mas na presença da coragem diante do medo. E quando uma mulher encontra um homem assim, ela para de testar. Não porque ele passou em todos os testes, mas porque ela finalmente encontrou o que estava procurando. Um homem que não precisa ser testado, porque já se testou. Um homem que conhece a si mesmo tão profundamente que não pode ser abalado por tempestades externas. Esse é o homem com quem ela quer construir uma vida. E se você está pronto para parar de jogar jogos infantis e viver como o homem completo que nasceu para ser, deixe nos comentários: força. Porque não se trata de conquistar mulheres, se trata de conquistar a si mesmo.